Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um grande prazer para mim, é uma grande alegria para mim gravar mais uma aula, mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, hoje, dia 21 de março de 2021, nesta feita, então, especialmente para a classe Gideão e Ruth, que é a nossa classe denominada classe que estuda a lição Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Sede, aqui na cidade de Cascavel. Se você pertence aqui à Assembleia de Deus em Cascavel, se você congrega aqui no Templo Sede, você é convidado a ser um aluno nosso da Escola Bíblica Dominical, em especial na classe de jovens. Também, se você já é, nós ficamos muito contentes. Se você não é, venha fazer parte. Será um prazer tê-lo conosco. Estamos neste momento, de forma temporária, gravando alguns vídeos, as videoaulas das lições que seriam dadas presencialmente na nossa igreja. Mas por conta aí das restrições que temos passado, por conta aí desse momento que estamos vivendo, obedecendo às instruções das nossas autoridades constituídas, também dos nossos pastores, obedecendo às instruções deles, estamos então gravando as aulas para que você não deixe de participar, de ter a lição, de meditar na palavra do Senhor, que é a lição que nós teríamos presencialmente. Claro que não é a mesma coisa, que o presencial não tem a mesma experiência, não tem a mesma didática, não tem a mesma relação ensino-aprendizagem, participação, aquele cafezinho que a gente toma junto quando possível, mas também não deixamos de ter. O importante é que nós não deixemos passar a oportunidade de assistir neste momento, mas também de meditar, de pegar a sua lição, o seu impresso ou o seu PDF da lição, estudar, usar esse vídeo como a base aqui, apenas superficial, apenas uma passagem rápida, mas é o que podemos fazer neste momento. Sou grato a Deus pelos meus companheiros na superintendência, o pastor Mito Zorati e o presbítero Marcos, e também aos professores, colegas professores aqui na classe de Gideão e Ruth, que é o pastor Moacir, evangelista David, o presbítero Marcos, e eu, Então sou grato a eles pela oportunidade de hoje de gravar para vocês essa videoaula. Sem mais delongas, vamos então à nossa aula. Vamos então ao nosso assunto. Nós estamos estudando a lição, a revista, que fala sobre Ensina-nos a Orar. É uma revista que tem falado em todas as suas lições sobre personagens bíblicos e orações que esses personagens, que essas pessoas fizeram em determinados momentos de sua vida. E a gente tem aprendido com essas orações, temos aprendido com o que a oração destes homens e mulheres de Deus nos deixaram de legado, de aprendizado para os dias de hoje. Falamos já de vários personagens: Moisés, Ana, Neemias, Jeremias, Daniel, Abacuque, o fariseu publicano, Jesus, a oração do Pai Nosso. Hoje falaremos na lição de número 12, relativa a dia 21 de março, sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Aliás, no segundo trimestre do ano passado, de 2020, a classe adultos teve uma lição que falava sobre a oração intercessora de Paulo pelos Efésios. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para aquela aula, caso você queira também acompanhar lá. É uma lição que eu, naquela oportunidade, tive a honra de ministrar, e é exatamente o assunto de hoje, com um foco um pouquinho diferente. Aqui a gente vai estudar um pouquinho mais da estrutura dessa oração de Paulo. O nosso texto áureo, claro, não poderia ser diferente, é um versículo que inicia essa oração de Paulo, que é o versículo registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. A síntese, o resumo que nós iremos abordar na lição do dia de hoje, ela diz assim: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Então essa é a síntese, é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. E os seus efeitos
tem uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo, tem uma total influência até os dias de hoje. Então, é uma lição com apenas 2 tópicos. Desses 2 tópicos, cada um deles é relativo a um objetivo. O primeiro objetivo é nós apresentarmos, relembrarmos e estudarmos a estrutura dessa oração de Paulo aos cristãos em Éfeso. E o segundo objetivo é perceber o poder do amor de Deus, o poder do amor de Cristo para a igreja. Pois bem, meus irmãos, você tem a liberdade em qualquer momento desse vídeo pausar, ir lá, conferir a leitura bíblica, né, a leitura em classe, você pode acompanhar. Tenha liberdade, faça desse momento um momento de devocional, né? A gente, na nossa escola dominical, a gente é acostumado a tomar um cafezinho, então você pode fazer seu café, sua Bíblia, aquela sua Bíblia que você usa para estudo, a sua lição. Aproveite este momento. Aproveite este momento e já te convido para abrir a sua Bíblia, onde está o nosso texto bíblico, nosso texto que embasa a lição de hoje, que está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 e versículo 14 em diante, até o 21. E diz assim, vou fazer a leitura aqui, nós vamos analisar esse texto, essa estrutura desse texto aqui, em alguns pormenores, né? Dentro das possibilidades do nosso curto tempo aqui deste vídeo aula. O versículo 14 diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito... aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo termina essa oração com um amém. Aliás, Paulo, né, que é o nosso personagem aqui estudado nessa lição de hoje, Paulo ele era um exímio ensinador. Assim como Jesus, o mestre dos mestres, o grande ensinador, Paulo, como seu discípulo, né, como imitador de Cristo, também o imitava no seu modo de ensinar. Qual que era o modo de Jesus de ensinar, o qual Paulo também imitava? Olha só, um exímio ensinador é aquele que não ensina apenas com palavras, mas é aquele que pratica o que ensina fazendo, que não ensina apenas falando, mas que faz para dar o exemplo. Então ensina também com as suas atitudes. Assim era Jesus, né? Jesus ensinava sempre assim, e Paulo também tinha essa característica, né? Então ele ensina fazendo. E vários dos seus ensinamentos, eles são práticos. Ele fala e também faz. Assim como a oração. Paulo fala sobre oração, mas ele também ora. Ele também ensina fazendo, também ensina orando. Neste momento, por exemplo, esse capítulo 3, versículos 14 em diante aqui, nós estamos falando de Paulo orando. Paulo está intercedendo. É uma oração que ele está fazendo uma intercessão pelos crentes, pela igreja lá em Éfeso. Aliás, no livro de Efésios, se você for olhar um pouquinho para trás aí a sua Bíblia no livro de Efésios, encontra-se já uma outra oração. Essa oração do dia de hoje, dessa lição de hoje, já é a segunda oração registrada na carta aos Efésios. A primeira, se nós olharmos ali o capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 16, ali já existe uma oração. Ali existe uma primeira oração que Paulo faz pela igreja em si, para que Deus abençoe, para que Deus prospere a igreja em si, né? Para que Deus ilumine o entendimento das pessoas que estão ali, porque eles precisam... É uma oração assim carinhosa, que Paulo tem um carinho especial pela igreja em Éfeso.
E essa oração do capítulo 3, que é o tema de hoje, já é uma segunda oração. Então, Paulo fala que as pessoas precisam orar, precisam buscar a Deus, mas ele também ora e registra isso, inclusive, numa carta. E essa oração é uma oração bastante bonita, né? É uma oração bastante gostosa de ler, prazerosa. A gente aprende aqui com essas palavras de Paulo, né? E nós vamos, ao longo da lição, adentrar um pouco mais nesses versículos aqui. Antes disso, quero ler contigo, que está me assistindo, a introdução da lição registrada pelo nosso comentarista. Diz assim: Paulo, na prisão em Roma, provavelmente, levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e boas notícias, e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, que estão ao longo dessa carta, né? Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada, que é a oração que nós estamos estudando na lição de hoje. Por que ousada? Nós veremos ao longo da lição o porquê da ousadia de Paulo. Por que Paulo foi tão ousado em fazer essa oração à igreja em Éfeso? E olha só, e é um momento que a igreja não estava, quando Paulo pede fortalecimento, a gente vê que a igreja não estava naquele momento sendo uma igreja que havia nela problemas, que estava ali desguarnecida, sem força, mas é para que ela fosse corroborada, fosse ainda mais fortalecida. É a oração de Paulo intercedendo, orando, colocando-se no lugar, sendo intermediador de Deus, entre a igreja e Deus, levando a Deus, levando ao Espírito Santo as necessidades, o desejo dele para com aquela igreja, desejos bons. Nós vamos se aprofundar um pouquinho no texto ao longo da lição, mas para isso nós já entraremos no nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico da lição, são apenas 2 nessa lição. O primeiro tópico diz uma oração ousada. Uma oração ousada. E o primeiro subtópico diz o cuidado para com a igreja, o zelo, o carinho de Paulo para com aquela igreja. Então, a carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que este homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Nós presenciamos, nós conseguimos sentir isso nas palavras de Paulo, no carinho, no jeito que Paulo registrou a sua oração, o seu pedido, o que ele pensava, o que ele desejava para essa igreja. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se espera que ela chegasse até outras igrejas, por exemplo, Laodiceia, né? Uma coisa é certa, essa carta também chegou a você e a mim. Glória a Deus. Está escrito aqui pelo nosso comentarista. Essa grande observação, essa maravilhosa observação, era uma carta para aquela igreja e algumas igrejas da região, mas chegou até a nós. Glórias a Deus por isso. Nós temos esse registro inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Paulo. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta e expressa o sentimento profundo, o desejo profundo que Paulo tinha, o comprometimento que ele tinha com a continuidade, o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos nós, que chega até nós aqui. A gente vê a amplitude, né, dessa oração. O segundo subtópico já fala de joelhos é bem melhor, que é o primeiro versículo 14, né? Então, Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes, impondo-lhes as mãos, orar. Mas ele está preso. Todas as evidências mostram que Paulo escreveu essa carta quando estava em Roma, preso, né? Estava numa prisão domiciliar em Roma, por isso ele tinha acesso a papel, a caneta e tudo mais. Então ele, numa prisão domiciliar, ele teve a liberdade, né? Teve ali entre aspas, o conforto possível para escrever. Mas ele estava preso, privado da sua liberdade. Mas não estava privado da liberdade dele com Deus, do acesso a Deus por meio da oração. Então a oração intercessória tem esse grande poder. A gente não pode, muitas vezes, a maioria das vezes, estar onde precisaríamos estar para assistir alguém em alguma coisa, para impor as mãos sobre alguém, para orar, para ajudar fisicamente, para ajudar presencialmente. Mas a nossa oração chega aos ouvidos,
nós chamamos a atenção de Deus por meio da nossa oração, nós podemos interceder, nós chegamos até essa pessoa por meio da oração. A oração não existe cadeias, não existe prisões que acorrentem, que fechem, que restringam o acesso, o alcance da oração. E Paulo, sabendo disso, claro, e com isso inclusive nos ensina, da onde ele estava, se colocou de joelhos. Versículo 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a expressão me ponho de joelhos? Vamos meditar um pouquinho nisso aqui. Primeiro, não era costume dos judeus, e Paulo era um judeu, mas não era costume dos judeus orar de joelhos. Orava-se em pés com as mãos para o alto. Esse era o costume, o hábito para se orar nas sinagogas e tudo mais. Mas quando a gente vê a expressão bíblica, me ponho de joelhos, né? Porque era algo muito importante, era algo que você tem uma reverência maior, diferente, com mais intensidade. Paulo mostra aqui nessas palavras, usando a expressão me ponho de joelhos, ele mostra a intensidade do que ele estava pedindo, a intensidade da intercessão que ele estava fazendo, o quão importante era aquilo. Então, por essa causa, para interceder por aqueles cristãos, por aquela igreja, Paulo se coloca de joelhos, se prostra, né, para que isso tenha uma intensidade maior. Nós devemos orar só de joelhos, né? Às vezes alguém pode pensar, mas então a oração tem que ser de joelho? Não, não tem que ser de joelho. Nós temos registros bíblicos, né? Alguns registros bíblicos que nos mostram a posição física, né? Pessoas orando em outras posições, por exemplo, né? Lá em Isaías, capítulo 38, e os primeiros versículos diz que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele orou ali virado para a parede, né? Se virou para a parede. Nós temos no mesmo capítulo dizendo aí que deitado, né? Também Ezequias estava ali deitado e se virou para a parede, estava ali acamado, né? Então não tem problema algum. Temos, por exemplo, vários outros exemplos de orações em pé. Por exemplo, em Lucas, capítulo 18, versículo 13, diz que o publicano, que nós estudamos na lição anterior, o publicano, ele estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, o publicano ali, né, de forma bastante soberba, né, ele vai ali, bate no peito e ora em pé. Mas nós temos inúmeros exemplos de orações de joelho, né? Por exemplo, desde lá do Antigo Testamento. Por exemplo, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 54, diz assim: ó, sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu. Neste momento, Salomão estava de joelhos e com as mãos estendidas para o céu. Temos, por exemplo, lá em Esdras, né, capítulo 9, versículo 5, a hora da oferta da tarde, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus. Daniel também, né, nós conhecemos, estudamos aqui nessa revista a oração de Daniel. Daniel, um exemplo aqui, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Aí alguns exemplos também do Novo Testamento, né, para nós trazermos para o Novo Testamento. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 40, diz: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes limpar-me. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos também, no capítulo 9, versículo 40, mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se.
passagem bastante conhecida. Ainda no livro de Atos, capítulo 20, versículo 36, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Efésios, já citamos aqui, né, que Paulo, por causa disso, né, vem escrevendo ali, me ponho de joelhos. Então, vemos vários exemplos de orações feitas ajoelhado, mas também vemos orações feitas deitado, em pé. Não existe a posição certa, a posição correta. Nós temos alguns exemplos bíblicos de João, por exemplo, em Apocalipse, coloquei minha boca no pó, né? Então não existe uma regra de posição do seu corpo que você precisa estar para orar. O que nós temos que fazer é orar. O estar em joelhos, como Paulo aqui enfatiza, né, ele dá uma ênfase, por causa disso me ponho de joelhos, essa ênfase, a posição, caso você possa, né, ajoelhar-se, ela é uma posição favorável. Nós temos esse hábito, a nossa denominação tem esse costume, este hábito de orar de joelhos, e é um hábito muito bom, muito bonito, é um costume muito bom. Por quê? Porque nós nos colocando de joelho é algo para nós mesmos, não é porque diante de Deus nós estamos de joelho, porque nós ajoelhamos no sofá da nossa casa, na cama, numa cadeira, nós estamos diante de um objeto, mas isso não é importante para o objeto em si ou para Deus em si, mas é importante para que nós lembremos a nossa consciência, entenda, compreenda, para que nós possamos nos humilhar, desligarmos mais ainda do mundo, do cotidiano, do mundo externo, para nos ligarmos ao trono. É um momento de reverência, é um gesto que eu e você temos de reverência ao falar com Deus diante da magnitude, da soberania dele. Então, o se colocar de joelhos não é uma obrigação, mas na verdade é um privilégio de você poder chegar a Deus, poder falar com ele, ter acesso a ele por meio de Jesus Cristo. Então é um hábito lindo que nós devemos permanecer nele, que nós devemos praticar, ensinar aos nossos filhos. A oração de joelhos ela é importante. Coloquemo-nos de joelhos por causas, por pessoas, por situações, pelo ministério, pela igreja, pelas almas que precisam ser alcançadas, pelas nossas autoridades, pelo nosso país. Coloquemo-nos de joelhos porque nós precisamos ser intercessores nesta última hora da igreja, sempre, sempre e cada vez mais. Coloque-se de joelho. Se você pode, tem esse privilégio, faça isso. Se prostre para que você lembre o quão pequeno você é, o quão pequeno eu sou, para que quando falarmos com Deus, relembremos o tamanho dele, a misericórdia dele, a graça dele, o amor por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Devemos sim nos colocar de joelhos sempre que possível para falar com Deus. Não é regra, não é obrigação, não é necessário estar de joelho para orar, mas se é possível, é um privilégio. É uma boa prática, é um hábito maravilhoso. Então façamos isso. Vamos seguir aqui. Nós temos aqui então essa observação que o seu corpo, falando de Paulo aqui, né, era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente e onipotente. Então Paulo alcançou aos cristãos de Éfeso pela oração. Não podia ir presencialmente, mas se colocou de joelho para orar por Éfeso. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou: Pai, fortalece-os no espírito, habite Cristo nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível, enchê-los da tua plenitude. Aliás, aqui tem alguns termos, né, no início dessa oração que Paulo usa que são maravilhosos de nós nos aprofundarmos um pouco. Por exemplo, né, é quando Paulo fala assim: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória. Paulo está falando da dimensão, a quem ele está se dirigindo, ao Deus glorioso, ao Deus dono de tudo, ao Deus que tudo pode. Então, a quem ele está se dirigindo? Temos alguns exemplos, né, dessa magnitude das riquezas da sua glória em Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 16, versículos 9 a 31, Isaías capítulo 1, versículo 19. Então tem ali alguns exemplos. E aí Paulo já faz o primeiro pedido. Ele adentra os átrios celestiais por meio da oração, a falar com Deus, e aí ele já inicia um primeiro pedido, uma primeira intercessão, que ele fala o seguinte:
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Meus irmãos, olha que lindo isso aqui. É o pedido para que vos conceda que sejais corroborados com poder. Não, nós não podemos de maneira alguma dizer que Éfeso não era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que não eram fortalecidos, que não era uma igreja próspera, que estavam distanciados do amor de Cristo neste momento aqui. Não estavam. Não estavam. Mas Paulo pede que eles sejam corroborados. Se você ir ao dicionário, você vai ver que corroborados ele significa fortalecidos. Tenham mais, né? Tenham mais poder pelo seu espírito no homem interior. Então isso é lindo. Aí um segundo pedido aqui, né? Então, depois de ratificar que a igreja seja fortalecida com poder, fala assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Olha só, quando a gente pega o termo original aqui, esse termo aqui é de habitação, é de moradia, não é de acampamento, não vem daquela estrutura de palavra que fala de uma moradia temporária, de uma tenda, de um acampamento. Não, aqui não está falando de algo temporário, é de algo permanente, habitação, moradia. Então, Paulo está pedindo para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Paulo está intercedendo para que eles tenham Deus como morada, que o Espírito Santo faça morada nos corações deles de forma permanente. E aí ele segue, né? A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então Paulo está fazendo aqui um outro pedido, para que eles, fazendo isso, possam compreender com todos os santos qual que é o tamanho, a largura. Olha a maneira de Paulo se expressar. O amor de Deus, o amor de Cristo é tão grande por vocês, o benefício que ele vos tem dado é tão maravilhoso, que nós precisamos então estar arraigados, estar com as raízes firmes, estar edificados como um prédio, como uma construção alta, estarmos ali solidificados para que nenhum ventinho contrário, para que nenhuma tempestade que seja balance, arranque. Arraigados, com raízes profundas, edificados como um prédio alto, que pode vir vento, tempestade, que não vai mexer, que não vai se abalar, que não vai balançar. Então, estando arraigados, nós, você e eu, nos dias de hoje, no amor de Cristo, pode vir ventos contrários, pode vir doutrinas, ideologias, falácias contrárias, mas o próprio Paulo escreveu, né, que se até um anjo aparecer pregando um outro evangelho que não seja o evangelho genuíno, né, considerai aquilo como sendo algo fútil, inútil, e se afaste daquilo. Essa é a maneira de estarmos arraigados e fundados em amor. Nós vamos meditar mais um pouquinho nesse texto. Paulo faz ainda mais um pedido, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que lindo. Cheios de toda a plenitude. Olha o amor de Paulo por aqueles pelos quais ele está intercedendo. E esse é o terceiro subtópico, inclusive, que fala da ousadia, a ousadia de Paulo, né? Então, ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Aí ele tenta ali usar a largura, o comprimento, a profundidade para tentar exemplificar, para tentar traduzir em palavras a intensidade do que ele quer, do que ele deseja para que aqueles irmãos ali de Éfeso sintam. Então podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são as solicitações e a intercessão de Paulo. A maturidade do apóstolo leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. Meus irmãos, que nós possamos entrar diante do trono com ousadia, falar com Deus com ousadia. Nós temos o nosso pastor Davi sempre cita, né, que nós precisamos falar mais com Deus para que ele nos dê ousadia e autoridade para falarmos mais e melhor aos homens. Ou até menos, mas melhor. Falar menos, mas falar de forma melhor aos homens, com mais poder, com mais autoridade. Então, isso é fruto da oração. Que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Né? Precisamos aí, movidos por essa ousadia,
também ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Devemos almejar cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ainda o nosso comentarista aqui termina este tópico dizendo assim, ó, não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. E é isso que Paulo pede, para que vocês possam desfrutar, compreender. O compreender, ele é além do entender, ele é além do saber o que é. Ele é diferente, ele é como Jacó, lá quando deitou-se para dormir, teve uma experiência com Deus, Deus falou com ele através de um sonho, ele se deitou sobre uma pedra para dormir, e Deus, quando se apresenta para ele, fala assim, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu avô, e de Isaac, seu pai. Sabe aquele Deus que você já ouviu falar, que você conhece, que você entende, que você sabe quem é? Agora eu estou vindo falar contigo para que você tenha uma experiência comigo de forma direta e compreenda. A experiência, ela suplanta o conhecimento. A experiência, ela é maior do que o entendimento. A experiência, ela traz a compreensão. Algo que talvez você lendo de forma fria, a própria Bíblia, ou de forma desinteressada a própria Bíblia, aquilo vai te trazer conhecimento sobre Deus. Você vai saber da história, você vai saber das cartas, dos livros históricos, dos livros poéticos, você pode conhecer muito de bibliologia, mas isso ainda não te dá uma experiência. Isso não te dá ainda uma compreensão. E é necessário que todos nós tenhamos compreensão do amor de Cristo, entendamos a profundidade, a largura, o poder deste amor, o alcance deste amor. E quando nós compreendamos, a gente passa a vivê-lo. O amor gera obras, o amor é uma causa que tem efeitos maravilhosos, inclusive o tópico 2 da lição que nós vamos entrar agora fala isso. Finalizando, o primeiro tópico ainda, de joelhos as limitações, frustrações e temores se dissolviam e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Aleluia. Então este é o primeiro tópico, que era apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso. O segundo tópico, e já último também, o objetivo dele é perceber o poder do amor de Cristo para a igreja. Então, ele se chama aqui o primeiro pedido de Paulo, que está no versículo 16, que é fortalecidos pelo Espírito. Eu acabei já me adiantando nisso, então vou só frisar alguns comentários aqui, que o comentarista algumas partes do comentário trazido pelo comentarista da lição, que diz assim, o apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Aí o comentarista segue dizendo assim, muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos forças tão necessárias para reagirmos às influências humanas. Ou seja, é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida, como o próprio Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Este poder que opera dentro dos cristãos é fruto do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Isso é que Paulo pede, fortalecimento pelo Espírito Santo. Eu e você não temos força por nós mesmos. Se nós formos confiar em nós mesmos, ou que seja em recursos, como o salmista fala de carros ou cavalos, fazendo uma referência a guerras, que é o ambiente, o contexto ao qual ele vivia, se nós formos confiarmos em recursos humanos, ou nosso conhecimento, ou a nossa capacidade, ou a nossa oratória, ou o nosso poder aquisitivo, a nossa classe social, a nossa classe a qual vivemos, o nosso conhecimento secular adquirido, é importante? Mas isso não é o principal. Se nós formos confiarmos nisso, fatalmente cairemos, seremos derrotados.
seremos enfraquecidos. O nosso poder, o nosso socorro, como também o salmista escreveu, vem do alto. O nosso socorro vem de lá, de cima. Nossos olhos têm que ser elevados. Elevo os meus olhos para os montes. Não existe socorro vindo de baixo, é para cima, é de cima. É para cima que eu e você temos que olhar. E quando nós oramos, nós estamos fazendo isso e mostrando a nossa dependência. Amém? Vamos então para o subtópico 2, que diz o amor de Cristo. O amor de Cristo fala assim, ó, duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve apresentar ao modo de vida do cristão. Ele usa o termo, né, no versículo 17, ele usa o termo arraigados e fundados. E, como eu me adiantei também, arraigados e fundados remete-se a arraigados remete a raiz, a raízes profundas, a raízes fortes, a raízes bem crescidas, né? E fundados, quando Paulo fala aqui do fundados, é justamente, pensa assim, num edifício, num prédio, algo que está com uma base muito bem feita, né? Tem a fundação muito bem feita. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas, como as profundas raízes de uma alta árvore e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por um amor, um pai abre mão do alimento para ver um filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. A gente tem várias referências, muitas referências bíblicas, né? Mas sempre é indicando que o amor não é algo, não é uma opção. O amor é algo que nós devemos sim praticar de forma imperativa. João escreveu seu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17, uma ordem: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 10 e 11, João escreveu que Cristo nos amou. Então nós devemos nos amar também. Assim como ele nos amou, nós devemos nos amar também. Então nós temos que praticar. E o amor, ele é seguido de obras. Ele é seguido de uma conduta diferente. O amor é seguido de algo maior, é seguido de efeitos. Ele traz efeitos para nossas vidas. O subtópico 3, finalizando aqui a nossa visão superficial, né? Uma visão bastante rápida da nossa lição, diz assim, ó: temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Fica aqui esses questionamentos, né, que o comentarista nos deixa, né? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis para nossas vidas, não é mesmo? Não dá essa impressão? Não parece que é isso mesmo? O que Paulo tinha em mente quando as dirigiu como petições ao Senhor? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos. A gente vê isso quando Paulo termina essa oração, né? Por exemplo, a gente fez ali uma análise até o versículo 19, mas no versículo 20, Paulo ainda está dizendo assim, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a esse a glória, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Notem que nesses dois versículos algo bastante importante aqui é o seguinte, primeiro, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Olha aqui o superlativo, olha aqui a redundância utilizada por palavras, por Paulo em palavras, né? Ele poderia ter escrito, por exemplo, ou orado da seguinte forma, né? Aquele que é poderoso para fazer tudo além daquilo que pedimos, ou talvez muito além daquilo que pedimos, ou mais do que aquilo que pedimos, ou abundantemente daquilo que pedimos. Paulo usou todos esses termos, corroborando, reforçando a intensidade, o superlativo, né, do que ele quer mostrar aqui, maximizando essa expressão. Ele escreve assim, ó: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos. Então são 4, 5 palavras que têm o mesmo significado, que têm a mesma estrutura, têm a mesma força de expressão, mas que elas estão colocadas juntas para mostrar o alcance do poder de Deus. O alcance. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos que possa ocorrer.
E aí ele finaliza dizendo, né, a esse a glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações, para todo o sempre. Paulo orou naquele momento para a igreja em Éfeso, mas ele orou por mim, ele orou por você, ele orou para a nossa geração, neste momento ali. Essa oração ficou registrada porque é um aprendizado maravilhoso para nós hoje, porque essa oração também nos alcançou, essa oração aqui também nos veio trouxe para nós resultados hoje, atuais. Paulo orou para todas as gerações, para todo o sempre. Que maravilha, que bom é saber que até Paulo orou, foi intercessor por nós. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, estamos aqui finalizando, então, a nossa lição, a nossa meditação de hoje. Posso aqui ainda, né, mais um trechinho de uma leitura aqui, ó. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolvem, e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir deste amor. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas, todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. O amor de Cristo que opera em nós. Meus irmãos, concluindo, né, indo para a conclusão desta lição, ela diz assim, ó, podemos aprender uma valiosa verdade, é o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária de levar a todos os povos o ide do Mestre amado e manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo de salvação, a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. O que nós podemos trazer de lição ainda mais finalizando, né, essas lições aqui abordadas, nós podemos ainda trazer para os nossos dias, para os nossos momentos, para o momento que nós temos vivido, de lições mesmo que essa oração linda de Paulo nos traz. Paulo intercedeu ali buscando pelo menos 4 coisas. Nós vimos que foi pelo menos 4 coisas ali que Paulo intercedeu pelos efésios buscando. Ele primeiro pediu fortalecimento de poder. Ele pediu a presença plena de Cristo. Ele pediu também que os efésios, que os crentes de Éfeso praticassem, tivessem um intenso exercício do amor, certo? Então ele pediu isso também. E ele também finalizou com um quarto pedido, que era um contínuo crescimento espiritual. Contínuo crescimento espiritual. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos, é dever nosso, interceder pelos eleitos de Cristo, pedir que eles sejam fortalecidos de poder, que eles vivam em comunhão, que eles exercitem o amor de Deus. É dever meu e seu como cristão, orar pelos nossos pastores, interceder pelos nossos pastores, pelo ministério, pelos líderes de departamento, pelos coordenadores de departamento. Deus confiou a eles neste momento, ou neste período de momento, que fossem nossos pastores, nossos líderes, nossos coordenadores, e nós temos obrigação, o dever de orar por cada um deles. Nós precisamos orar pela nossa igreja, para que Deus dê discernimento, dê sabedoria, para que Deus possa corroborar, fortalecer no poder, que a presença plena de Cristo Jesus esteja sempre presente na vida dessas pessoas que estão à frente, liderando os trabalhos. Que possamos nós, quando intercedermos, nós estamos exercitando o amor, e que precisamos pedir que essas pessoas também exercitem o amor. Continuem em crescimento espiritual. Esses 4 pontos, esses 4 itens que nós podemos elencar assim que Paulo pediu pela igreja em Éfeso, nós devemos também sermos intercessores e pedir isso também. Que eu e você possamos ser cada vez mais, intercedermos uns pelos outros. Vivemos um momento, estamos aqui em março de 2021, estamos vivendo já há mais de um ano essa grande epidemia, essa grande catástrofe biológica que se alastrou pelo mundo,
matou já muitas pessoas. Nesse exato momento já são quase 300 mil mortes só no nosso país. Perdemos distantes e próximos, desconhecidos e conhecidos, amigos de alguém, familiares de alguém e amigos e familiares nossos. Você está assistindo, pela misericórdia de Deus, está vivo, Deus tem te sustentado. Eu estou gravando aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus tem me sustentado, me guardado até o momento. E nós temos a missão de sermos intercessores por aqueles que estão precisando, que estão acamados, que estão enfermos. Nós temos a missão e a obrigação de nos colocarmos de joelho para orarmos pelas famílias hoje enlutadas, pelas famílias que hoje sofrem com alguém que está acamado, com alguém que ainda está em recuperação, com alguém que passou por isso e tem tido problemas ou traumas pós-traumáticos, né? Algumas situações pós-traumáticas, traumas pós-Covid, tem acontecido, nós temos visto isso, e nunca foi tão importante a nossa geração, a geração que eu vivo e você vive, nunca nessa geração foi tão importante nos colocarmos de joelho por alguma coisa. Nós não vivemos isso em qualquer outro momento da nossa geração. A última grande catástrofe mundial aconteceu pelo menos há uns 60, 70 anos, que foi a Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos. Então foi a última grande catástrofe que nós tivemos da humanidade. Há mais de 100 anos uma epidemia assolou o mundo, a nossa geração não passou por isso. Muitos poucos de nós viveram isso. Ou tem noção do que é uma grande catástrofe, uma grande repressão, e não é uma repressão aqui política, ideológica, é uma repressão biológica, é uma repressão de uma doença, a economia se enxugando, as pessoas sofrendo por falta de recursos, tanto na economia quanto de saúde. Nunca foi tão importante nós seguirmos o exemplo de Paulo, intercedermos, nos colocarmos de joelho, mostrarmos a importância de fazer isso, orarmos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos conhecidos, sobretudo pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, para que Deus os guarde, os livre, os dê saúde, os dê sabedoria para administrar, para conseguir suplantar este momento de maneira adequada, do melhor jeito possível, adequando-se ao que precisa ser segundo as leis deste mundo, mas não deixando de lado os princípios, a orientação cristã, a palavra de Deus. Vamos orar, vamos interceder, vamos nos colocar de joelhos. Eu e você precisamos nos pôr de joelhos, levantar as mãos para o alto, colocarmos a nossa boca no pó, no sentido da expressão que a Bíblia usa também, para mostrarmos que, Deus, nós precisamos de Ti, a humanidade precisa de Ti, estende as mãos, socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Deus, não há outro. Da onde vem o socorro? Vem do alto, vem de Deus, vem de cima. Não é eu, não é você, não é uma autoridade, não é uma autoridade na área técnica, na área política, na área científica, não é, é de Deus. Deus capacita estes para tomarem decisões. Então intercedamos por eles para que as decisões sejam assertivas, acertadas e sob a orientação de Deus. Oremos pela nossa igreja, pelo nosso país. Oremos para que Deus nos livre, para que Deus cure, sare a nossa nação, sare o nosso mundo, a nossa cidade. Nunca foi tão importante sermos intercessores. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus e sou fruto da intercessão dos meus pais, de familiares, de meus pastores. Preciso orar pelos meus filhos para que também sejam. Preciso orar para que eles permaneçam salvos em Cristo Jesus. Eu preciso permanecer salvo, orar pela minha salvação. Preciso praticar o amor de Cristo. Preciso continuar em contínuo crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? São 4 esses tópicos, são 4 os itens aqui que Paulo deixou como uma lição importantíssima para nós. Fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, exercício do amor e crescimento contínuo espiritual. Crescimento espiritual contínuo. Sejamos intercessores por esses itens, pelo menos, na vida de todos os que precisam. É minha e sua obrigação fazer isso.
Eu falo isso com temor e impelido pelo Espírito Santo. É minha e sua obrigação fazer isso. Vamos praticar isso. Amém, meus irmãos? Eu me despeço aqui. Sou grato a Deus mais uma vez, sou grato aos meus companheiros na superintendência, na classe Gideão e Ruth, aos meus pastores, o pastor Antônio e o pastor Davi, pela instrução, pelos aconselhamentos. Sou grato a você, caro aluno que assistiu essa aula. Ore por mim, interceda por mim e eu continuarei intercedendo por você também. Amém? Que Deus te abençoe. Um domingo abençoado, neste dia 21 de março. Uma semana, final do mês de março, também abençoada. Que Deus esteja com todos vocês. Eu me despeço aqui. A paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.